presidente da Simacar, aos presidentes de clubes de serviço aqui presentes, em especial hoje aos nossos associados, aos arquitetos e engenheiros da associação, que estão aqui hoje para contribuir com a parte técnica desse projeto, e a população em geral que está presente. Para abrir os trabalhos, eu peço que venha à frente o vereador Rafael. Fique à vontade. Declaro aberta a audiência pública a respeito da padronização de lixeiras no município de Marechal Cândido Rondon. Edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições regimentais e atendendo manifestação do procurador jurídico desta Casa de Leis, bem como do Conselho Municipal do Plano Diretor de Marechal Cândido Rondon e do presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, resolve convocar a população para audiência pública a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2024, com início às 17 horas, no auditório da Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos de Marechal Cândido Rondon, Areia MCE, localizado na rua Dom João VI, 1244, centro, no município de Marechal Cândido Rondon, para oportunizar o momento adequado tanto para representantes de entidades, associações, empresas e população em geral sobre a tramitação, deliberação e aprovação do projeto de lei complementar número 06 de 2023, de autoria do vereador Rafael Heinrich, e que dispõe sobre a padronização de lixeiras nos passeios públicos da zona urbana, incentivo à ampliação da oferta dessas lixeiras padronizadas por parte do Poder Executivo, empresas, instituições ou pessoas físicas no âmbito do município de Marechal Cândido Rondon. Registro-se publique-se Marechal Cândido Rondon em 15 de fevereiro de 2024, assinado pelo presidente da Câmara, Vanderlei Caetano Sauer, e pelo primeiro secretário, Cristiano Luiz Metzer. Feita a abertura, a leitura do edital, eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês aqui, destacando os colegas vereadores aqui que estão engajados também, estão aqui prestigiando esse evento. O vereador Carlinhos, o vereador Claudinho, que também está licenciado, está agora na Secretaria de Gestão do Governo, no Poder Executivo, o secretário da Agricultura, Adriano Bax, assim também saúdo aqui, quero saudar a presença do presidente da Simacar, o Paulo Adriano Grenzer, assim como todos aqueles técnicos, seja engenheiro ou arquiteto aqui da Areia, e em especial o presidente que atendeu o nosso pedido. Nós encaminhamos um ofício na perspectiva de engajar exatamente a Areia nessa discussão. Então a ideia é trazer o debate aqui para dentro, para tornar talvez uma adesão maior dos técnicos, até porque nós temos dificuldade, por vezes, de engajar pessoas para as audiências públicas na Câmara. Então nós trabalhamos o horário, um horário um pouco mais flexível, por vezes a gente faz 2 da tarde, então 5 horas, um horário um pouco mais flexível, e também em um espaço que seja oportuno para esse debate. Feitos os agradecimentos, ainda em tempo, vejo que está chegando ao recinto aqui o diretor do campus de Marechal Cândido Rondon, da Unesp, seja bem-vindo, o Emerson. E na sequência, então, já quero partir para os trabalhos, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo. E quero passar a palavra aí para o representante do Departamento do Meio Ambiente do município aqui, o Marcos Chaves, para fazer a primeira explanação desse tema tão importante para o dia de hoje. Fique à vontade, Marcos. Valeu, obrigado. Obrigado por aceitar participar. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa de tratar de um assunto que o nosso trabalho no departamento é o dia a dia nosso, é corriqueiro, mas muitas vezes as pessoas não têm noção da complexidade, da dificuldade que a gente tem de lidar com essa questão que todo mundo tem no seu papel, que é na geração do lixo, que é na destinação do lixo. Agradecer a presença de todos, as autoridades presentes aqui já nominadas, em especial o secretário da Agricultura, que dá todo o apoio para o nosso trabalho. E então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da padronização de lixeiras.
Só que eu não podia falar de padronização das lixeiras, e aqui só estamos falando de lixeiras para logradouros públicos, não estamos falando de residenciais, comerciais, industriais, sem dar um contexto para a gente saber em que ponto que o município está nessa questão de resíduos e como que as pessoas de Marechal fazem a destinação, né? E saber qual que é a melhor forma da gente conseguir fazer essa gestão mais eficiente, porque não adianta você colocar um equipamento público bonito, mas não ser prático. Você muitas vezes colocar os equipamentos e muitas vezes eles não serem utilizados da maneira adequada. Pode passar, por gentileza? Então, primeiramente falar o que é, né, a questão de resíduos. Nós estamos dentro de saneamento básico, né, que é um dos princípios, aí, um dos direitos que a gente tem, né, que é a questão de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, resíduos e drenagem, né? E dentro de resíduos a gente tem ainda duas divisões, que é a questão de limpeza urbana e a questão do manejo de resíduos, né? E daí dentro de limpeza urbana e manejo de resíduos a gente tem todos esses serviços, né, que estão alocados lá na nossa secretaria, que o município, de maneira direta ou indireta, tem, né, a obrigação de prestar, né, coleta, transporte de resíduos, a questão da coleta seletiva, varrição, capina. Pode passar? Então, o primeiro item aqui, falando de limpeza urbana, para a gente saber diferenciar exatamente o que é o manejo de resíduo e o que é a limpeza urbana. Pode passar? A limpeza urbana, ele é um serviço público que a gente considera que ele é para todos, generalizado. Então, assim, são todos os serviços que compreendem a varrição, né, todo mundo utiliza as vias públicas, né, a questão de passeios públicos, então varrição, capina, roçada, né, todos esses serviços, né, são comuns. Então, são serviços que são oferecidos a toda a população do município. Pode passar? Então, a limpeza urbana, ele é um serviço público indivisível. Por que colocar essa divisão aqui de falar que ele é um serviço indivisível? Porque ele não é custeado com a taxa de lixo, e sim com IPTU, na verdade, porque é um interesse geral. Eu não consigo quantificar, né, por exemplo, a varrição, o quanto de varrição que cada um vai custear, porque ele é indivisível, todos pagam, né, no geral. Pode passar? Já o manejo de resíduos sólidos, né, ele é um serviço que a gente fala que é divisível. Pode passar? Então, ele compreende as atividades que vai desde a coleta, né, do resíduo, né, tratamento, transporte, destinação, e envolve basicamente esses três tipos de resíduo. Porque outros resíduos que não estão aqui, aí a gente está falando, por exemplo, de logística reversa, que é a obrigação das empresas, dos fabricantes, resíduos perigosos, resíduos de saúde, mas aqui, que compete ao poder público, nós falamos dos resíduos domésticos, que são os que a gente produz em casa, os resíduos originados de atividades comerciais que não se enquadrarem como grande gerador. No município a gente tem uma lei que define isso, são 200 litros por dia, né, que é a quantidade máxima, então acima disso já é um grande gerador. E resíduos do serviço de limpeza urbana, que são justamente os serviços de varrição, aqueles que eu comentei anteriormente. E tudo isso seguindo essa ordem, na verdade, essa ideia de, primeiro, a gente não gerar o resíduo, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar, para no último caso fazer a disposição final. E essa ordem é extremamente importante, e aí mais para frente vocês vão ver os dados de como o município vem tentando superar essas etapas e cada vez tentar reduzir custos, que é importante, porque estamos falando de serviço público, mas principalmente da gente fazer a questão ambiental funcionar, fazer a gente ter, por exemplo, geração de renda também através da reciclagem, que é bem importante. Pode passar. Então, a partir de 2014, o município de Marechal, ele dispõe de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, o município começou a fazer ações mais articuladas para poder fazer com que a destinação dos resíduos tenha uma maior eficiência. Tudo isso não foi do dia para a noite, principalmente veio através de muito apoio das administrações municipais que passaram por esse período, e recursos também externos que o município foi atrás, né? Então a gente conseguiu
da estrutura para os catadores recicláveis, que era uma deficiência, né? A gente tinha uma coleta seletiva aqui no município, né? Que era orgulho, sempre foi orgulho de Marechal, porque a população já tinha a ideia de separar o lixo bom, né, que aqui é chamado, há muitos anos, mas a gente não tinha estrutura que desse vazão a toda essa demanda gerada. Então, a busca de recursos foi muito importante para a gente conseguir dar estrutura, principalmente para as associações de catadores. Pode passar? Então, aqui, barracão, questão de construção, temos duas associações, inclusive, né, uma cooperativa e uma associação. Caminhões da coleta, né, vocês devem ter visualizado, né, que a gente teve novos caminhões aí rodando para a questão do reciclável, principalmente, pode passar. Então aqui o trabalho, né, nas associações, equipamentos. Então imagine o volume de resíduo que é gerado no município, né, como o Porto de Marechal, que já está aí, pensando só na cidade, aí, quase 50 mil habitantes. Então, exige que tenha equipamento para que a gente consiga fazer o beneficiamento e a destinação correta desse material. Pode passar. Aqui alguns equipamentos, por exemplo, aí a gente já entra em alguns detalhes, né? O pessoal do comércio, o isopor é um material bem problemático, né? Que dá muito volume. Então, você tem um equipamento para extrusar ele, para reduzir volume, para dar destinação a esse material, dá vida útil para o aterro, mas também melhora na questão da limpeza pública da cidade. Pode passar. Aquisição de caminhão e caçambas Romanov. Né? O secretário sabia a importância que tem esses equipamentos para a gestão de resíduos no município. Essas caçambas, elas tanto são utilizadas no ecoponto, quem conhece lá, para fazer a separação adequada dos materiais para o pessoal que leva lá, né? Então a gente vê todo tipo de material que é destinado no ecoponto, a gente consegue reciclar uma boa parte disso, né? Que vai para associações que geram renda, né? E também essas caçambas retiram rejeitos nas associações, elas têm uma utilidade muito grande para o município. Pode passar. Uma coisa bem importante é a questão de roteiro, né? Essa é uma dor de cabeça muito grande, porque como fazer as pessoas separarem se elas não tiverem confiança de que a coleta vai passar, né? De que a coleta vai ter uma frequência, que isso vai acontecer. Então, tanto no contrato agora também convencional, mas principalmente no seletivo, né, que era nosso foco de fazer aumentar essa questão da reciclagem, a gente viu uma melhoria muito grande a partir do momento que a gente conseguiu ter controle sobre esses roteiros, de saber que hora passa, se está passando, se não está passando, e resolvendo os problemas quando surgem. E os resultados alcançados ao longo desse período, né? Então, assim, geração de emprego, né? A gente tem 70 catadores aqui em média, né? Isso oscila bastante, principalmente em relação à quantidade de material e preço do mercado, né? Porque esse material reciclável ele é comercializado. Quando a gente tem um aumento de preços, né? E aí a gente entrar na questão das lixeiras, a gente vê catador autônomo. Hoje o preço já não está tão alto, a gente já raramente consegue visualizar eles. Isso é natural. Cidade grande, quem vai para uma Curitiba, São Paulo, nem se fala, você vê muito mais catadores autônomos, né? Então o aumento da quantidade de material coletado, isso é bem importante porque a gente saiu de 12% do material coletado pelas cooperativas de catadores em 2016 para 26%, fechamos no ano passado. Então, de cada 4 quilos de lixo gerado no Marechal, pelo menos um teve a chance de ser reciclado. Então, passou pela coleta seletiva. É um índice muito alto se a gente pensar que muitos municípios nem têm uma coleta seletiva 100%. A gente consegue atingir toda a área urbana da cidade. O aumento da reciclagem efetiva também, a gente passou de 8,8% em 2016, fechamos em 18,5% em 2023. Então mais que dobrou aí a reciclagem efetiva do material, porque coletar o material é uma etapa, né? Até ele ser triado, beneficiado e ser comercializado, exige muito mais sacrifício, muito esforço, muita separação do pessoal da associação até que está aqui, para a gente realmente chegar no resultado. Diminuição do volume recolhido pela coleta convencional. Em 2016,
88% do lixo era coletado pelo caminhão compactador que ia para o aterro. Hoje a gente chega em 73,5%. Ou seja, a gente está conseguindo, através de, claro, toda a estrutura, mas principalmente educação, né? Educação ambiental. Então, assim, também estou me colocando aqui como educador ambiental. É mais difícil fazer educação ambiental para adultos, porque a gente não tem momentos como esse. Todo mundo está corrido, está fazendo o seu trabalho, enfim, e a gente não tem esse. A gente faz muito na escola, a Alessandra sabe disso, a gente vai nas escolas falar, mas não resolve. A gente precisa fazer educação ambiental com os adultos, com quem tem, inclusive, poder de decisão dentro de uma empresa, dentro de uma associação, dentro de uma Câmara de Vereadores, dentro da Prefeitura. São as pessoas que realmente vão decidir se vão separar ou não, se vão dar uma destinação melhor para o resíduo ou vão fazer aquela velha coisa de se livrar do lixo, de jogar em qualquer lugar. A redução do volume do material aterrado, então assim, 91% de todo o lixo que a gente gerava, a gente enterrava. Temos um aterro sanitário que está na metade mais ou menos da vida útil, foi inaugurado em 2012, então temos até 2032 aproximadamente para utilizar ele. Se a gente seguisse nesse nível de 91%, muito provavelmente antes disso a gente ia ter que dar um outro jeito, fazer um novo aterro, né, comprar uma nova área. Imagina uma área produtiva aqui em Marechal ser transformada num depósito de lixo, aonde você não vai mais poder plantar, não vai poder mais produzir nada, simplesmente vai jogar material. E a gente conseguiu reduzir aí 10%, né, em 7 anos. Estamos hoje em 81%. Pode passar? Aqui o gráfico então da reciclagem, né, do material. Em 2016 reciclava-se em torno de 882 toneladas por ano. Isso vai muito da questão das associações, né? A gente teve até 2019 só a Cooperagir, né, que era uma cooperativa, e ainda assim vinha crescendo e apresentando bons resultados. A partir de 2019, um incremento de mais uma associação, mais pessoas trabalhando, e chegamos ano passado, né, no nosso recorde. Até a gente fez uma matéria falando que passamos de 2.000 toneladas no ano, 2.148 toneladas. São números próximos ao resultado de Cascavel. Aqui a gente está falando de reciclagem que a gente tem a prestação pelas associações. Não estamos falando de autônomo porque a gente não tem controle disso. Então aqui também para a gente ter uma noção do quanto foi crescendo, né, o verdinho, que é a reciclagem, né, o rejeito acaba crescendo também. O rejeito é um material que vai para a associação, mas que não tem comércio. E aí eu falo assim, mas por quê? Porque foi mal separado? Muitas vezes não é isso. Muitas vezes são tipos de plásticos, tipos de materiais que não tem comércio. Infelizmente ainda a indústria não tem viabilidade de reciclar. A gente tem que continuar separando em casa, porque, enfim, essa questão logística e econômica, financeira, a gente vai ajustando. Estando separado já é um bom sinal. E ali o aterrado. E aí o desafio agora, pode passar, é porque no reciclável, gente, é difícil agora a gente subir mais. Claro, tem ainda o que melhorar, né? A gente não, infelizmente, ainda tem pessoas que não separam, tem pessoas que ainda não. A gente vai crescendo aos poucos, mas assim, a gente vai aumentando muito pouco. Só que chegamos em 80% do lixo. O que acontece? Metade do nosso lixo é orgânico. E o que a gente faz com esse lixo orgânico? Algumas pessoas têm a iniciativa de fazer a compostagem doméstica, de ter alguma outra forma de destinar, mas em geral é aterro sanitário. Então o município, em 2019, já apresentou o projeto ao Ministério do Meio Ambiente, foi aprovado e a gente tem hoje sendo construído um pátio de compostagem no nosso município. Ele vai atender 100% da população no primeiro momento? Não. Na verdade, a gente vai conseguir aos poucos ir incrementando, através de pontos de entrega voluntária, através de prédios públicos, né? Porque assim, eu sempre falo na prefeitura, se eu não conseguir nem que a prefeitura separe o lixo em 3 frações, como é que eu vou pedir para a sociedade fazer? Ou as escolas, ou a universidade, ou enfim, todas as repartições públicas, é obrigação nossa fazer o dever de casa. Mas a partir daí ir ampliando também para a população em geral. Então aqui algumas coisas que a gente adquiriu nesse convênio. Esse caminhão até já foi feita a cessão de uso para a Associação de Catadores, para a CAN. Ele é um caminhão bicoletor, uma inovação, aí a gente copiou no município chamado Balneário Pissarras. Ele tem um compartimento traseiro que é um compactador, que pode ser utilizado
pro orgânico ou pro reciclável. Mas a parte da frente, ele é um compartimento pro orgânico. Então a gente tem como fazer essa coleta do resíduo orgânico para compostagem. Aqui a sacola compostável, que é uma sacola que biodegrada, não é aquela que a gente tem no mercado que é óxido biodegradável, aquilo é plástico. Aquilo vai virar plástico, se ele vai para o aterro e ser enterrado, ele vai durar a mesma coisa que um plástico normal. Se ele vai para o ambiente, ele vai virar fragmento de plástico, depois microplástico, não muda nada. Agora esse não, esse é feito de fécula, então é um material que vai virar adubo, realmente, pode passar. Aqui a questão do licenciamento do pátio, pode passar. Para a gente falar em fazer a questão da compostagem, a população tem que saber. A gente está acostumado a separar lixo bom e lixo ruim. Agora eu tenho que falar para a população que o lixo ruim não é ruim, que ele tem o orgânico que pode ser compostado. Aqui o croquis do nosso pátio de compostagem, pode passar. Pode passar. Algumas coisas. Aqui um projeto bem interessante que a gente fez, chamado Ecopontos. Que porque assim, como é uma novidade, eu tenho que fazer a população engajar. Como engajar? Uma forma é ela ter um benefício por fazer o certo, por fazer essa separação a mais. Então o projeto Ecopontos a gente fez, inclusive durante a pandemia, que era a troca do reciclável por um vale-feira. A pessoa ia lá na feira, na Saboriarte, né, e trocava por alface, por produtos, enfim, orgânicos. Agora com a questão da compostagem, mais ainda, porque se a gente vai pegar resíduo orgânico, transformar em adubo, e esse adubo vai poder ir para o produtor para ele produzir, né, a questão das hortaliças e verduras, então mais que ainda que isso pode ser um incentivo para a população fazer. E o óleo de cozinha também, que a gente pretende esse ano fazer um projeto, pode passar, óleo do pátio. Aqui eu falei da sacola, as lixeiras também. Falando em lixeiras de casa, a gente tem que fazer a população ter a lixeira. Então também criar esse incentivo de ter um brinde, por exemplo, dessa lixeira com baldinho, que é uma lixeira onde a pessoa tira o baldinho com o lixo orgânico separado, leva até o contentor que fica na esquina, né, que é isso que a gente quer organizar, e para isso ser coletado por aquele caminhão. Então assim, você cria uma facilidade para adesão inicial. Porque mudança é difícil, mudança de hábito é muito difícil. Pode passar? Então aqui os contentores, e aqui esses marrons que seriam para o orgânico, né, que seriam os contentores, nós temos 45 desses, que seriam para o bairro piloto, que a gente está estudando ainda onde exatamente vai ser colocado, e esses do reciclável, que a gente tem 200 para colocar, que a ideia é fazer na área central. Por que na área central? Porque nos bairros, a coleta a gente faz com o saco de rafa. Então, trouxe depois eu passo para quem não conhece. Funciona bem com o saco de rafa. Aqui a contratação dos catadores, bem importante. Deixar claro aqui, isso é um serviço público, né, não é favor, eles não fazem... É trabalho e, assim, é um serviço que tem que ser prestado, a gente cobra que seja feito, mas principalmente eles dão o resultado. A gente tem visto na prática. Além do mais, a gente tem economicidade. Se a gente terceirizasse o serviço, seria mais caro do que ter a contratação das associações. Então, assim, estamos falando de questão social aqui também, além da econômica. Aqui o caminhão pode passar. Então, a operação do pátio, a gente tem esse revolvedor aqui num teste que foi feito, né, que ele é um sistema que revolve a compostagem. A compostagem é um método aeróbio, então precisa de ar para funcionar. Então o nosso pátio já previu, né, esse equipamento que já está lá esperando para funcionar. Aqui as próximas etapas, né, que é a questão da utilização do composto mesmo e a criação desse programa de fomento para a agricultura familiar. Pode passar. E aí aqui a legislação aplicável ao condicionamento de resíduos. Então vamos chegar no assunto mesmo agora, só para vocês entenderem o contexto. A nossa legislação, ela está bem definida com base na federal, mas assim, a gente tem a legislação municipal de 2015 que fala que o gerador de resíduos, né, ele tem que cessar a sua responsabilidade com o acondicionamento e disponibilização adequada para coleta regular ou seletiva. Cabe ao poder público a responsabilidade de definir a forma adequada do acondicionamento. Então a gente não tem uma regulamentação hoje, dizendo como que
deve ser a lixeira. A gente vê vários tipos de lixeira, né, nos bairros, no centro, e isso tem que também a gente pensar assim, um condomínio é uma situação, né, apartamentos é uma situação, você tem áreas de bairro, áreas mais distantes, então tem várias situações que têm que ser analisadas para a gente ver qual que é a melhor forma de ter essa lixeira, mas principalmente tem que seguir várias normas, né, que é a questão de acessibilidade, de ergonomia na coleta, né, a gente tem o problema também de higiene, né, algumas lixeiras são problemáticas porque acaba juntando lá o material. Aqui a questão do saco de racha, né, que eu falei nos bairros, que funciona muito bem para o reciclado. Pode passar? E a ideia é da gente colocar os contentores para a área central, né, que até mesmo aqui foi implantado em Pato Branco, né, os caminhões, tanto da cooperativa como a CAN, tem esse sistema de lift, que pode ser usado para tombar o contentor ou pode fazer manualmente mesmo. O que é a questão aqui importante? Pode voltar? É uma vaga de estacionamento. Eventualmente se consegue esquina, algumas situações nesse sentido, mas tem que ter acesso, né? Ela falou, tem que ter acessibilidade. Não adianta a gente falar assim, vamos colocar contentor, mas a gente não ter definido local, né, a forma, como que o caminhão vai encostar para carregar. Então tudo isso é bem importante, mas a gente tem visto funcionar em vários municípios, Caxias do Sul, Chapecó, vários municípios que funcionam muito bem. O reciclável, principalmente porque ele dá mais volume, né? Então são contentores de 1000 litros, tem que vir acompanhado com mais educação ambiental, isso nunca para, e principalmente fiscalização, né? Para não ter vandalismo, para não ter mal utilização, mas assim, dá um aspecto muito melhor. A gente tem na área central até um pedido, né, do próprio comércio, isso não, o material não ficar na frente da loja, então isso com certeza dá um aspecto muito melhor de limpeza para a cidade. Pode passar? E aí, até essa aqui a gente sempre usa nas palestras, que é assim, muita gente se apega lá às corzinhas lá em cima, né? Que é como a CONAMA diz, cada material separado, mas a realidade do Brasil é essa. Na verdade, a gente está agora chegando nessa realidade, que é separar em 3 frações. Antes era 2 só, né? Agora é 3. É orgânico, né, que vai para compostagem, que pode ser a doméstica, muita gente faz em casa, tem as caixinhas, e pode, né, a gente agora começar também a fazer a compostagem numa escala maior, né, grande gerador, pessoas, enfim, a gente consegue inclusive fazer um monitoramento, eu falo de cadastro positivo, né, não posso querer que as pessoas todas mudem ao mesmo tempo, mas tem várias pessoas que já mudaram e que se falar para ela que se você separar, eu coletar o seu lixo, você vai fazer? Pronto, as pessoas vão fazer. E aqui, pode passar? Pode voltar, desculpa. O reciclável, né? Então também tem as 2 formas aqui que a gente coloca, que é o contentor e o saco de racha, mas tem outras, né? Tem o ponto, que é o ecoponto, que recebe muito material, né? As associações sabem disso, né? Um mês uma cuida e outro mês a outra. Então no mês que ela está lá, ela recebe bastante material, que vai para meias industriais, e o rejeito, né, que vai com o aterro sanitário. Pode passar? E as lixeiras públicas, né, as papeleiras, quais as dificuldades? Aqui, assim, quem tem propriedade para falar é o pessoal da coleta. Vamos ver se eu não vou falar besteira aqui. O problema das papeleiras ou das lixeiras públicas é assim, ela é feita para o transeunte, para o pedestre, mas em grande parte das vezes ela é utilizada por outras pessoas, por moradores, por comerciantes, e utilizada indevidamente, porque a gente tem depósito, muitas vezes, de material de banheiro, né? Muitas vezes esse material não ensacado, a gente tem lâmpadas, né, que é um material de logística reversa, né? Pilhas, enfim, dificuldade muito grande de, mesmo tendo compartimento com reciclável e orgânico, disso ser separado, né? É meio que aquela história das lixeiras coloridas. Eu até hoje nunca cheguei por exemplo, faculdade, normalmente tem, eu vou olhar lá se no azul está só papel, não está, tem uma garrafinha de plástico, né? Tem a latinha no verde, então assim, nunca está certo. E aqui é a mesma coisa, infelizmente, em casa a gente faz, mas parece que na rua a coisa se transforma de alguma forma, e essas lixeiras têm grande dificuldade. Então assim, outros problemas que a gente tem, né?
esse tipo, pode voltar, esse tipo de lixeira, o pessoal coloca saco os sacos para coleta. Ela é feita para ser vazada, ela não é feita para ter saco. Só que se você não coloca o saco, o material vai solto. É enormemente difícil de fazer a retirada do material, de fazer a limpeza. Você tem material muitas vezes ao redor, material embaixo. Então há um problema bem sério aí de contaminação, às vezes, nesses locais, com a questão. Aí, assim, para eu não falar aqui só por minha opinião, né? Consultar alguns municípios, a gente tem um grupo técnico aqui, 3 se manifestaram, isso foi hoje. Então, ó, Francisco Beltrão, temos lixeiras assim, contudo o conteúdo não é separado corretamente. Sempre acaba sendo destinado para o aterro por não ter separação. Então, para vocês entenderem o contexto do que eu falei antes, né? Não podemos incentivar e voltar, né, no tempo. Temos que ir em frente para as pessoas separarem até mais do que é hoje, não simplesmente a gente chegar nesse ponto de novo. Ó, foram adquiridos colheres de separação, ficam na calçada para utilização dos pedestres. Se tem algum comércio próprio, o comerciante joga seu lixo na lixeira do pedestre. Não é o correto, né? Nova Esperança, aqui acontece a mesma coisa, comerciantes descartam tudo, inclusive resto de marmita, e vira uma bagunça. Aí a gente já tem mosca, já tem rato, barata, temos a questão, né, da água acumulando para a questão do mosquito, né, estamos em quase epidemia. Ó, Janiópolis, semelhantes nas avenidas, não são específicos para separação, porém, donos de residências e propriedades estão colocando os resíduos das residências sem separação. Enchiam a lixeira e colocavam na calçada aos pés dos recipientes. Pode passar? Aqui um modelo que pode ser uma ideia, né? Tem outros, mas assim, um modelo utilizado no município da Lapa, que inicialmente foi implantado em Guarapuava com algum sucesso. Então, o que é a ideia aqui? Por que ele tem essa meia-lua, ele não é todo aberto? Porque ele é para pequeno volume, ele é para o transeunte não anda com sacão de lixo, ele anda com garrafinha, ele anda com um paletinho de picolé, ele anda com um saquinho de salgadinho. É isso que é o lixo que ele pode colocar ali. Fora isso, é a lixeira de casa dele, é a lixeira do comércio, é a lixeira da indústria, não é a lixeira de pedestre. Então ela evita esse tipo de material maior, né? A questão das cores, né? É um padrão que pode ser adotado tranquilamente, né? Uma colorida, verde para o reciclável e grafite para o comum, né? Que a gente, nesse caso tem que chamar de comum, porque eu não consigo fazer nada com aquele lixo misturado. Aqui tem um videozinho, se passar ali, se não tem separado. Só para a outra inovação, seria na possibilidade de descarregar isso dentro do Lutucar. O que é o Lutucar? O carrinho do varredor. Porque, lembra lá no começo, isso aqui é limpeza pública, na verdade, isso aqui não é manejo de resíduo. Limpeza pública, na verdade, é muito mais ligado à própria varrição, né? Então você está varrendo a sarjeta ali e descarregando essas lixeiras públicas. Descarregando no carrinho, que vai ser ensacado, e vai daí para o aterro, no caso do lixo que for lixo misturado, lixo comum, e o reciclável, se eventualmente a população estiver fazendo certo, vai para as associações de catadores. Quais locais isso seria interessante? Que eu vejo ao lado de pontos de ônibus, né, a gente tem vários sendo implantados agora, pode ser interessante, né? Algumas avenidas que o pessoal faz alguma caminhada, é interessante. Então tem que avaliar bem a situação, porque em alguns locais é muito melhor você ter o ponto de entrega, né? Se a gente pensar assim, precisamos evoluir, né? Como é que é em países desenvolvidos? O cidadão pega o resíduo dele já separado e vai até um local onde vai ter lá exatamente o que ele coloca em cada um. Não é assim que funciona lá? Então aqui a gente vai fazer muitas lixeiras, isso muito próximo uma da outra, a gente está incentivando as pessoas a jogarem um monte de lixo, criando uma grande dificuldade da coleta, e aqui não é simplesmente advogando em causa própria, né, que é custeio da prefeitura, dificuldade de fazer o serviço, mas eu acho que é eficiência mesmo. Acho que tem como a gente fazer de uma maneira um pouco mais inteligente e interessante aí essa questão das lixeiras. A questão do projeto, acho bem legal, até mesmo a possibilidade das empresas atuarem, né, sempre é bem-vindo, né, de fazer a sua publicidade e colocar a lixeira, mas eu acho que é um padrão que seria um pouquinho mais viável, né,
para a gente não ter esses problemas que a gente já tem hoje com as lixeiras que a gente tem. Então, nada do que eu falei aqui, né, secretário, a gente está tirando do dia a dia dos trabalhadores que lidam com isso. Né? Muitas vezes a gente tem que ter retrabalhos, né, por conta de, na coleta, o material lá não está ensacado, então, e aí já está causando mosca, está dando cheiro, o pessoal está reclamando, e aí aquela coisa, é apagar incêndio, né? Você vai lá para já resolver um problema que poderia ser evitado, né? Talvez na situação de você ter como descarregar o compartimento. Acho que deu muito tempo. Dúvidas, estou à disposição e agradeço mais uma vez o espaço. Obrigado. As dúvidas a gente deixa para o debate depois, né? Todos que vão fazer uso da palavra vão permanecer no princípio e a gente debate ao final. Agradeço o Marcos Chaves da explanação. Na sequência, eu só vou confirmar aqui, está presente o representante da CAN? Então, a CAN não tem representante aqui, então passo a palavra para o representante da Cooperativa. Você está presente? Oi? Presidente, não. Mas tem representante? Tem. Então, chega um de vocês, se quiserem vir os quatro aqui na frente, por gentileza, para a gente fazer uma conversa. Só vai lá e fala se eu menti essa questão da coleta, se é fácil ou é difícil. Só bem tranquilo. Como que é o nome do senhor? Alexandre, representando a Cooperativa? O pessoal, os colegas. Não, tranquilo, mas você trabalha com a Cooperativa, através da Cooperativa. A nossa dinâmica para esse momento, com relação à Cooperativa, é a gente ouvir de vocês, oportunizar para vocês, discutir e transmitir para esse colegiado de pessoas aqui, quais as maiores dificuldades que vocês encontram na rotina, seja instrumento, seja falta de alguma estrutura em algum ponto, locais que vocês identificam que pode estar faltando lixeiras, ou as lixeiras são insuficientes, ou ocorre, como o Marcos já falou, que elas transbordam porque colocam os resíduos, enfim. É oportunizar para vocês, eu até quando convidei, né, os presidentes, eu disse para eles observarem por 1 ou 2 semanas, né, pontos que irem anotando, né, eles até comentaram, olha, o motorista do caminhão é o que tem mais observado essas demandas. Então, se puder compartilhar conosco. Não, eu estou na verdade não. A gente vê muito assim a questão, muito dos práticos, são muito espelhos, né? Cheiras que ficam na lixeira lá, papel higiênico, fralda, muitas coisas lá, né? E as lixeiras também, elas não comportam, né? Elas devem ser umas bem maiores. Porque assim, como o Marcos já falou, é uma situação complexa, né? Então tem pontos que precisam de lixeiras pequenas, tem pontos que precisam de lixeiras médias e pontos que precisam de lixeiras grandes, né? Então, pelo teu relato, tem pontos que precisam aumentar o tamanho da lixeira? Na verdade, quem pode falar bem mais disso só o Cata mesmo, né? Vamos lá, pessoal. Vem cá, Carlão, porque é o cara mais velho. Vamos, Carlão. Você está se referindo a coleta nos centros, nas avenidas ou nas residências? No caso, nas duas que apareceram ali. Ah, sim. O projeto de lei que nós estamos discutindo neste momento são lixeiras para passeios públicos. Então, nós precisamos continuar discutindo em outra ocasião a questão do lixo residencial. O Marcos apresentou que a nossa conversa com ele é transmitir o correto. O que é o correto? Existe uma distância entre o correto e o que nós estamos fazendo hoje. E a proposta é, nos passeios públicos, que a gente possa aprimorar. Da onde surgiu a primeira demanda para pensar nessa proposta de audiência pública? Próximo ao Oeste, existe uma conveniência. E nessa conveniência, na Avenida Irivel, eu costumo passar por lá com certa frequência. E não é raro você ver long neck, outras garrafas, latinhas,
e outros tipos de lixo ali, especialmente cesta, sal e domingo. Né? Então, é um local que fica escancarado a necessidade de melhorarmos ali os instrumentos. Né? Então, tem que ter algum equipamento ali, e aí é um exemplo que me vem à memória, mas aí conversando com os atores do setor, me parece que nas conveniências é muito comum. Então, em outras conveniências da Avenida Maribá, da Rio Grande do Sul e tal, acabou ocorrendo. A frente de conveniência, me permite, Sim, frente claro. de conveniência, pátio de posto, ela virou eventos. Sim. Então, assim, existe uma responsabilidade de quem, de certa forma, promove o evento, é quem comercializa a bebida. Então, a gente tem sim uma necessidade de, talvez, ter nesses locais pontos de coleta maiores, que poderiam ser os contentores, né, desses indivíduos, para receber, principalmente essas garrafas, essas latinhas, esse material, né, principalmente quando tem essa reunião de pessoas ali em frente aos comércios, né, mas não é esse tipo de lixeira para o pedestre que vai ajudar nisso. E essa tem que ser a ideia, eu entendo aqui, porque a lixeira para o pedestre é realmente aquela eventual, é aquela do papel de bala, é aquela realmente pequenininha, não é isso que está se falando aqui. Até porque, assim, essas lixeiras, elas não influenciam e não devem influenciar muito no trabalho das cooperativas, que não é o material foco delas. Já os contentores, sim, que ali é onde você vai reunir. E aí, quando a gente fala de comércio, estamos falando também de embalagens, de caixas, né, que é um material bem nobre para as sessões também. Só um pouquinho, Marcos, eu acho que você chegou para você a emenda do projeto? Inicialmente a gente fez só o modelo do Alca no Transuí. Aí depois, conversando com o Marcos, ele explicou essa importância dos contentores e a gente incluiu uma emenda, que depois eu vou apresentar para vocês, nessa proposta de valorização. Então, os contentores entram já como padrão de referência para o município, seja para o poder executivo estar adquirindo ou para as empresas. Né? Vou dar o exemplo da Câmara de Vereadores. Né? Nós mudamos do prédio, não tinha lei ainda, nós colocamos reciclado e comum, nós fizemos um tambor de aço. Fizemos uma caixa lá, então poderia ser já um modelo que o caminhão encosta e levanta, porque o tambor de aço o caminhão não vai levantar. Né? Então, pensando no catador, pensando em todos esses agentes, inclusive agradeço muito a presença de vocês aqui, representando a cooperativa, a CAN, né, e outros segmentos também, que é importante. Ricardo? Boa tarde. Essa questão que você falou da long neck, teve algumas cidades do Paraná que passaram pela mesma situação. E elas proibiram a venda de long neck em lojas de conveniência por causa do lixo. Só pode ter latinha de alumínio. Que daí todo mundo pega. Eu sei que isso é uma polêmica, mas eles fizeram isso porque era um lixo que ninguém queria. E daí quando viraram para latinha de alumínio, nunca mais ficou uma latinha no chão. Aí tem um detalhe que é importante também a gente colocar no Marechal sendo diferencial. Nosso pagamento para as sessões, ele é feito por produtividade, por tonelada. Então, além do valor da comercialização, eles ganham um valor por quilo de material. E o vidro pesa muito. Então, eles ganham lá, e hoje até o vidro deu uma melhorada, deve estar uns 10 centavos o quilo, que ainda é ridículo perto de uma latinha que é normalmente R$6 o quilo. Mas o município paga mais 20 centavos. Então, os 10 centavos virou 30. Então, o Marechal é o município que mais recicla vidro aí, porque realmente, estando separado, sendo coletado, tem destinação. Então, assim, talvez a gente não precise chegar nesse extremo como alguns tiveram de fazer, porque imagina que ficou insustentável. É invasivo um pouco, né? Às vezes é necessário também, mas enfim. Legal a participação, obrigado pela tua participação aqui. Vamos oportunizar também, se tiver um representante da empresa Costa Oeste. Representante? Oportunizar para o representante da empresa FC Sarabia. Pode chegar aqui, por favor. Obrigado pela participação. A ideia é mais ou menos como a gente fez com o Interagir, vocês que trabalham com isso, falar um pouco a respeito da dificuldade que vocês visualizam no dia a dia, né? Se tem algum... Falar um pouco da responsabilidade da FC Sarabia, porque não é toda, né? Acho que está mais relacionado com a coleta dos sacos, né?
explicar um pouco disso e... Isso, perfeito. Explica um pouco para o pessoal, para eles se localizarem, e aí depois você fala assim, tem pontos específicos que vocês acreditam que precisa avançar. O centro ele dominava bastante melhor que na água baixa, isopor, dentro do lixeiro, e a gente tinha os caras que jogar no chão, e essa lixeira também muito alta delas, né? Com aquele saco de folha, esse bloco ali todo tiro, um saco de folha, talvez os caras jogam mal, né? Eles não tem uns lixeiros, jogam na que não tem nada, né? Mas eles ficam dentro do lado, esse lixo aí. Das folhas para as barras ali também, eles deixam saco de folha na rua, né? Aí tem o pessoal que vem lá no outro, coloca resto de semente, de bolo, bicho, morto, né? Quando vê, vai tudo pra lá, né? Ele só vê lá que vai pegar, né? Se já vem no camelo, vai colocar, correr o saco ali, tá tudo. O serviço dela se não está reclamando, né? Então fica evidente o que o Marcos falou, né? Que o processo educativo é importante, né? Então, existem as lixeiras ali para o transeunte e a pessoa quer se livrar da frente da fachada da casa dela e leva na esquina ou em algum ponto específico e aí o vizinho vê, olha, uma ideia é boa, daí as moças não estão aqui, né? E vai acumulando no departamento. Inclusive, na esquina das Tiradentes com a Santa Catarina, houveram manifestações ali de vizinhos que nos chamaram para dizer, olha, aqui já tinha um problema uma vez por causa disso. Então, melhorou. Cuidado que vocês vão inventar, porque talvez piore. E é exatamente nesse relato. Aqui as pessoas levavam até a esquina. Então a lixeira, sem dúvida nenhuma, precisa ser pequena para os transeuntes, isso é fato, eu acho que é meio que consenso de todos nós. Mas em especial, a gente identifica que a carência não é em toda a cidade. Pontos específicos. As conveniências é meio que consenso, várias pessoas reclamando. Parques, né? Então, por exemplo, se nós colocarmos num lago, é difícil alguém sair da sua casa com o seu lixo orgânico reciclado e levar na lixeira do lago municipal. Né? Então, assim como em Porto Mendes, assim como nas praças, né? Então, a ideia não é que a gente amplie excessivamente as lixeiras no sentido de deseducar a população. Inclusive, cabe aqui, eu acho, uma valorização da cultura do rondonense. Porque nós falamos, você sai da Mecânica Lang, na Rua Ceará, e se desloca 500 metros, 300, 400 metros até a Farmácia do Verde, você visualiza poucas lixeiras. Mas nem por isso a cidade está suja. Então o rondonense, 80%, 90%, ele tem por hábito segurar na mão e procurar uma lixeira, seja na farmácia, seja nos outros estabelecimentos que estão na região, coloca lá ou leva no lixeiro no carro. Então é fato que nós precisamos melhorar, mas em alguns pontos específicos. E a ideia era oportunizar hoje. Então oportunizamos para a empresa fazer as suas manifestações, a cooperativa. Agradeço, obrigado pela sua participação. E na sequência, eu quero, antes de abrir a palavra para a participação de todos vocês, o público presente, quem quiser se inscrever, eu quero só trazer para vocês a apresentação breve do projeto de lei, para clarear um pouco o que é que a gente está propondo de padronização. Pessoal, então aqui o projeto de lei é uma lei complementar, número 06 de 2023. Então, como teve a necessidade de nós encaminharmos para o Conselho Municipal do plano diretor, então não teve tempo hábil de a gente discutir isso em 2023, por isso nós estamos discutindo em 2024 uma proposta de 2023. Basicamente, a emenda dispõe sobre a padronização das lixeiras nos passeios públicos na zona urbana do município de Marechal, né? Isso seja para o poder público, para as empresas e para os cidadãos, ou seja,
qualquer um que quiser investir, siga esse modelo padronizado, né? Vou fazer uma leitura mais dinâmica, né? Então o artigo 1 vai falar desse modelo padronizado, então, para os conselhos públicos, né? A gente cita aqui no artigo 1º, parágrafo 1º, a gente cita os locais, então, o quadrante central, escolas, praças, supermercados, pontos específicos para evitar essa questão do uso do lixo doméstico nessas lixeiras. Lembrando que, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu acho que esse debate ele também vem para trazer a memória de todos nós e até como difusão para toda a sociedade, tem que deixar claro que a responsabilidade de quem gera o lixo só cessa no momento da coleta pelo serviço público. Na hora que o caminhão passou e coletou, encerrou a sua responsabilidade. Não é coloquei do portão para fora, se rasgar eu não vou fazer nada. Se rasgar ainda é minha responsabilidade. Só a partir do momento que o serviço público fez a coleta é que é cessada a nossa responsabilidade enquanto gerador de resíduos. Isso está na Política Nacional de Resíduos Sólidos e se aplica também à questão da logística reversa, pneu, pilha, medicamentos, agrotóxicos, e às vezes não usa agrotóxico, mas o SBP, em tempo de dengue, né? Falando uma marca aqui, mas enfim, tem tantas outras, né? Então, enfim, a gente precisa ter esse olhar e procurar fazer a logística reversa. Então, aqui no artigo 3º, é o ponto entre ali que fala com as seguintes características. Essas características abaixo, a emenda, eu vou abrir a emenda 1, que fala a respeito das mudanças a partir dessa parte. Essa emenda, uma emenda, então, ou seja, alterando o projeto original. E aí, aquela parte das características, ele passa a se tornar, então, o anexo 1. Né? Além disso, nós mudamos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 1º, então, as características descritas no anexo 1 poderão ser alteradas pelo Executivo Municipal. Então, é até interessante o que o Marcos falou. Nós temos uma proposta de lixeira aqui, que se o Executivo Municipal perceber que para a prestação do serviço ela não está adequada para o momento, isso vai mudando ao longo do tempo, o Poder Executivo tem a liberdade de fazer via decreto a alteração das características da lixeira, mas nesse modelo padronizado. Estes equipamentos eles devem ser acomodados na faixa destinada aos serviços públicos, respeitando o mesmo alinhamento. Essa é uma proposta também que é para se tornar, já faz parte da legislação, mas a gente colocou aqui para universalizar para a população. As lixeiras devem estar alinhadas na faixa de serviço, que é o alinhamento de árvores e postes. Então, por vezes, a gente vê loteamentos em que elas estão deslocadas. Cada morador escolhe ali, vou pôr uma lixeira aqui para os cachorros vão pegar uma sacolinha de lixo e aí põe próximo do meio-fio. Aí vem alguém, abre a porta, bate na lixeira. Ou um carro está dando a ré, um sedã, bate a traseira do carro na lixeira. Então, existe uma referência para todos nós. Faixa de serviço, que é a região dos postes, que a árvore também pode estar desalinhada. Deve estar adequada, mas eventualmente pode haver uma árvore desalinhada. E aqui só foi renumerado os parágrafos 3º, 4º. Aqui a parte do anexo que é interessante a gente discutir. Então, o
que está sendo proposto é que se tenha nas lixeiras um adesivo com a expressão Cidade Amiga do Meio Ambiente, bem como espaço destinado para a fixação do adesivo das empresas, do Poder Executivo, empresas ou pessoas físicas que queiram colocar a sua imagem nesse espaço. Por vezes na frente do estabelecimento é conveniente fazer uma propaganda, ou até no lado municipal é conveniente fazer um link da propaganda, trazer uma imagem de uma empresa, inclusive responsável com o meio ambiente, contribuindo, né, para o cuidado do meio ambiente no município. E 3 formatos de lixeiras. Então, um formato dual, simples, pequeno, do transeunte, né, um formato de 50 litros. Essa que o Marcos mostrou é 70 litros, então é um pouquinho menor que essa, mais rasa, exatamente para ter uma rotina, uma dinâmica de coleta de menor volume. E seguido do tamanho 2, que são medianas, que seria o contentor 240 litros, tem o descritivo aqui, que é o descritivo que a prefeitura já compra, então se uma empresa, um cidadão quiser adquirir, ele pode usar o mesmo descritivo, ou seja, nós vamos ter um volume de contentores que não necessariamente é só com um recurso público. Exemplo, Sicredi. Passei ali na sede administrativa do Sicredi e observei que eles adquiriram contentores. Né? Então, e adquiriram, por coincidência, desse formato de 1000 litros, do formato maior que o caminhão pode coletar. Então, já é no formato que a gente está propondo. Mas poderia ser mais um exemplo de uma caixa de aço lá que dificulta para os catadores fazer a coleta desse material. Não observei outras empresas agora em tempo, mas talvez podem estar fazendo já adequadamente, e quero aproveitar o momento para agradecer também a presença aqui do Veja Agrícola Horizonte, Copagril, Cicobi, representantes do Cicobi, Farmácia Ouro Verde, Indústria Lã, enfim, outros. Me perdoem se não estou citando aqui a participação de vocês. E esse de 240 litros, então, como o próprio Marcos falou, mas apresentando aqui para vocês a emenda do projeto, é que eles fiquem destinados para materiais ditos orgânicos ou degradáveis. Né? E aí tem aquele material que a expressão mais correta do orgânico é usar para aquilo que é compostável. E o que não é compostável, a expressão correta é rejeito. Então o compostável, o orgânico, marrom, está escrito aí. E o rejeito, um contentor da coloração de cinza. Então, esse é a recomendação assim, nacional, né, da política de resíduos sólidos, para que a gente faça o correto. Então, esse é o melhor caminho. Né? E aí, como você está falando de material que decompõe, a gente não aconselha que seja um tambor grande. Então, o de 240 é o indicado para esses casos de material compostável. E o contentor de 1000 litros, que tem capacidade aproximada de até 400 quilos, seria para a coleta de material reciclável. E aí nós chamamos a atenção aqui embaixo para a coloração do contentor. Então, azul ou verde. Né? Eu tinha inicialmente pensado em verde, para ficar mais ou menos como o modelo do transeunte, que é só verde e marrom. Mas aí, conversando com o Marcos, o município já tem adquirido contentores da coloração azul, então nós não vamos trocá-los, nós vamos aproveitá-los. Então, ou a coloração azul ou verde, mas que tenha lá identificado o adesivo, material reciclado. Então vai atingir o seu objetivo. E aqui nós temos então bem didaticamente, né, eu fiz questão de colocar no anexo para as pessoas que forem adquirir essas lixeiras padronizadas, que vem facilmente a memória, a coloração e tal, né, para reforçar. Só finalizando o projeto daí, com toda essa parte em amarelo passou a vigorar, e aí vai ficar então, a lei passa a vigorar a partir da sua publicação. Lembrando que internamente, esses aqui são os trâmites, né? Nós estamos passando agora a audiência pública, já passou por parecer jurídico, está passando pelas comissões, né? Então a Comissão de Justiça e Redação ainda vai exarar o parecer agora, depois da audiência pública, e depois vai passar pela obras e serviços públicos, enfim, e aí vai para a votação. Né? Então, só para que vocês entendam em que fase nós estamos no processo. E agora, então, abro a palavra para a participação do público presente. Alguém quer se inscrever e está sendo uso da palavra?
José Elton. Mais alguém? Eu vou pegar todos os nomes e aí depois a gente passa a palavra. Como que é? Qual? Carolina? Carolina não, né? Quem mais? Johnny, Emerson. Fabiano? Vamos fazer essa rodada então, e aí se mais alguém quiser depois a gente segue mais uma rodada. Vou trabalhar com 3 minutos aproximadamente, eu peço que os participantes venham aqui na frente, fica mais fácil para se comunicar com vocês. Elton, por gentileza. Vou ficar sentado. Não, vem aqui, ó. Eu só preciso de esclarecer aqui, né? A gente tem código de coisa pública. Nós temos um código de coisa pública municipal. Nós temos a política municipal, né, que na verdade gestão integrada de resíduos, que era baseada no plano. Sim, existe uma política de resíduos. Não, não tem código de grade de recolhimento de lixo é tal, você tem que separar lixo. A lei ela é genérica, né? Então assim, a gente não tem deveria ter decretos regulamentando artigos da lei, dizendo coisas mais específicas, como funcionamento, enfim, forma de coleta, isso pode ser feito de executivo. Mas assim, sei qual que é o ponto que você... Vocês estão dizendo que deram, né? Como que se chega numa comissão para alguém para dizer, não, você não está vendendo lixo, cada comissão. Ah, sim, não, existe, por exemplo, o descarte regular e o condicionamento, até mesmo via vigilância sanitária também, porque pode ser útil, né? Rafael, eu acho que eu pedi o propósito da Beitaria, né, que seria as lixeiras menores, passei para descartes eventuais. O que eu pedi aqui, o problema é como que coloca isso para as pessoas, que aquilo não é a lixeira, aquela tradicional, que você coloca tudo lá dentro, que hoje já existe isso, você coloca tudo lá dentro. E o outro ponto é assim, se colocarmos mais uma lixeira aqui no local, mais uma lixeira, já temos uma lixeira que é lixeira de empresa, lixeira de apartamentos, mais uma lixeira de teus últimos, vamos ter duas coisas lá, né? 2 pontos, parece que vão ser o último caso. O que dentro do transeúnte é só não ter ponto crítico. Por exemplo, em frente lá da conveniência. O Marcos citou do contentor, mas eu acho que, por exemplo, o contentor, se ele ficar na vaga do veículo, e especificamente na Avenida Ilho Velpen, as pessoas estacionam o veículo no meio, é perigoso não atravessar a rua para colocar no lixo. Então, ali no meio, onde as pessoas caminham, era interessante ter uma... Mas é um debate de ideias. Eu acho que o volume de lixo gerado lá, como esse local que você citou, por exemplo, ele é muito grande. Não cabe nessas lixeiras aí. E eu vou dar um exemplo já, pegando esse mesmo exemplo. Tem uma loja, uma casa de eventos na esquina, tem uma loja, um bairro do lado. 2 exemplos, assim, não sei quem são as pessoas, não sei quem são os proprietários, mas são 2 exemplos assim fantásticos. 6 horas da manhã, está tudo sacadinho, não tem nada na rua. Se eu andar 100 metros em linha reta do lado, está tudo na rua. Entendeu? Tá, condição, antigo. Da esquina ali, tem uma urbana do lado. 6 horas da manhã está limpo. 100 metros, no meu sentido, do outro lado, está tudo na rua. Então, você pode, se existe isso, como que se faz isso, como é que essas pessoas aí entenderam que tem que se fazer isso e as outras não entenderam que tem que fazer isso? Sim. Não, mas aí tem um setor de fiscalização, né? Sim, então, existe notificação, vigilância vai, notifica, acompanha, mas muitas vezes é a iniciativa do próprio empresário que está vendo que é ruim para o negócio dele manter o negócio sujo. Até para o morador, para o cidadão, de modo geral, seja empresário ou não, mas havendo a manifestação, até para nós vereadores, ou diretamente no executivo, setor do protocolo, ou setor de fiscalização, por telefone mesmo, se verbaliza o endereço e o agente vai verificar em loco. Não pode ser só isso, tá? Me parece que ficaria 2 coisas. No meu local, uma lixeira menor, e do lado vai ter uma lixeira maior que no prédio hoje, não está previsto isso, aqui pode. Se a lixeira tem que ficar, por exemplo,
na área de serviço, na área que é de acesso ao lote ou dentro do lote. Também é isso. Então, mas é que assim, o lixo produzido no domicílio, ele tem que ficar, o correto é que ele fique dentro do lote. Esse é o correto. Por isso que muitas pessoas fazem aquela lixeira vasculante. Coloca para o lado de fora e por assim, né, de vidro. Esse é o correto. Mas, esse não é o lixo que nós estamos discutindo agora. Agora é dos passeios públicos. Então, mas aí eu vou ter dois lixeiros. Esse que não está previsto no código, que tem que ficar dentro do lote, ou na área de serviço, e mais uma lixeira de 300. Sim, se for residencial, sim. Você entende? Depende do volume que você vai produzir. Mas tu vai produzir lá aquele volume residencial que por vezes a gente deixa na sacola lá e tal, próximo da divisa, é muito comum aquelas armações por causa dos cachorros, mais recuado aqui próximo da cerca, né? Muito comum esse uso. E o outro que tem um volume na rua que está acontecendo ali, o mesmo de material reciclado, terão pontos para colocar os contentores. E esse departamento de meio ambiente já vai identificar e vai trabalhar o melhor método. Até o empresário, identifiquei que a gente gera muito isopor. Então, isso acontece aqui em Marechal. E por vezes quer fazer de conta que não precisa de contentor. Então vai meio colocando próximo das lixeiras, né? Esse ar-condicionamento inadequado, ele não é privilégio só de residências. Isso acontece no ambiente comercial. E talvez não por maldade. Entende? Então, o debate também traz à tona a reflexão e a conscientização. Poxa, não, mas agora, então esse é o contentor. E principalmente a gente vê muitos empresários aqui investindo em lixeiras, mas investem em lixeira que não convém à recolha. Então, o aprimoramento da gestão do resíduo, ele passa por um contentor adequado. Como eu dei o exemplo. Outro exemplo que me desculpe assim, eu estar citando alguns exemplos, mas eu acho que para enriquecer o debate é interessante. Você vê que a ProSaúde colocou um lixeiro há poucos dias. Não é um contentor. Se fosse um contentor, facilitaria a recolha. Então, assim, não estou culpando para trás, mas eu quero gerar a oportunidade de ir para frente, e quando nós formos adquirir, não precisa. Tem locais que não precisam mudar, vai ficar como está. Mas quem vai adquirir daqui para frente, adquire um modelo aprimorado para a coleta e a destinação final do resíduo adequadamente. Mais ou menos essa é a ideia. Essa questão da lixeirinha pequena, acho que o professor quer falar, isso que vai definir a prefeitura, não vai ser o empresário que vai definir, eu quero colocar, preciso de uma lixeirinha pequena na minha empresa. Né? Isso é a prefeitura que vai definir de acordo com os pontos que... O contexto que vai definir, na verdade, né? Vai olhar o contexto, o que está acontecendo aqui, qual é o melhor equipamento para essa realidade. Porque, na verdade, essa instalação, ela tem que ser feita mediante chamamento público, porque você colocou ali que envolve publicidade. Então, assim, não existe como você fazer uma publicidade num logrador público sem que isso envolva um processo no executivo fazendo um chamamento, dando a disponibilidade para qualquer um participar. Sim. Então isso tem que ser feito e até mesmo você colocar quais pontos são passíveis de você colocar lá sua lixeira patrocinada. Porque tem meu comércio em tal região, mas aqui não cabe, então infelizmente aqui não tem essa possibilidade. Ok? Beleza? Carolina. Uma parte acho que já vou responder. Então, a prefeitura que vai ver quais são os pontos para colocar esse tipo de lixeira, certo? E esses pontos que eu entendi do projeto de lei são mais centrais, escolas e perto de hospitais. Praça, supermercados, parques públicos. Hoje em dia, existem algumas lixeiras um pouco mais
horário diferenciado, onde você isola a área para o caminhão carregar e tal. É uma possibilidade. Mas o que eu falo é o seguinte, essas lixeiras são grandes, você junta tudo e mistura, ou seja, esquece de ir para a associação. Isso é aterro. Então assim, tudo que a gente falou... Mas essa lixeirinha pequenininha, que é para ser do passeio público, também não é para ir para a associação. Não, essa é para Então, você. é para ser o contentor. Mas o problema é que a gente vai Mas o bocal desse escondendo. contentor que ela está falando É pequeno, mas lá dentro Mas é sabe, grande, gente. Sim, mas como que aquela pessoa vai ter acesso lá dentro? Porque é um E tem mais uma questão que você falou, muito bem colocado. Ó, a pessoa não está vendo, ninguém está vendo. Aí sim que você incentiva a pessoa a jogar o que não pode lá dentro. Mesmo que você separe, você tem ali ó, o reciclável e o orgânico. Então, vamos Ninguém partir tá da vendo. ideia que isso, então, é uma educação Isso. para depois você passar por uma coisa mais Exato. Eu acho que a gente está no meio termo da barbárie e da Europa, vamos dizer assim. A gente está chegando lá. A gente está chegando lá. A gente não pode regredir. Carol, mas eu acho que é bem-vinda a tua manifestação. Estou anotando todas as manifestações aqui, vamos considerar. E eu acho que sim, eu acho que dá para pensar em algum ponto, né, com um avanço, como eu citei, o anexo ele pode ser mudado pelo executivo. Sim, achei bem interessante. E aí o executivo ele percebe, por exemplo, vai fazer uma revitalização em algum espaço. Claro, Mas revitalizou. a gente já está fazendo a revitalização ali da praça. Já seria um bom momento para se pensar numa educação como essa. Então, Porque se a gente está falando, porque eu acho também, como você colocou bem colocado, eu acho que aqui a população é muito educada. Se a gente for parar para pensar, até em outras cidades do Paraná, como você citou Guarapuava, aqui é muito diferente. A nossa colonização é diferente, a nossa cultura é diferente. A gente está a 1000 passos de muitas cidades. sim. Então eu acho que sim, por isso que eu falei dessa situação, porque eu sei como arquiteto, que é um transtorno colocar isso no meio de uma avenida Rio Grande do Sul que já está lá toda feita. Sim. Mas eu estou pensando, se a gente está pensando, como o Marcos falou, isso seria uma ideia para de repente, mais para frente, colocar isso, a gente já poderia pensar numa ideia ali na praça. A praça está ali. Não, aqui o projeto da praça está em licitação já, né? Mas assim, Mas ela contempla, você ainda está em Dá pra licitação, ter. contempla colocar uma lixeira dessa lá dentro. sim, eu Aí uma sugiro. outra praça também, quando for Sim. fazer uma revitalização, para você já ir pensando nessas ideias, porque assim, concordo com você que se ao vivo já é difícil, porque as pessoas colocam qualquer coisa lá dentro, se você tem uma educação cada vez mais de lixeiras, principalmente nas escolas, em frente de escolas, você ir levar esse material nas escolas, ensinar o que se pode colocar, o que não se pode, começar a pensar, tipo assim, não, ó, comércio, vocês não podem colocar isopor aqui. Você desencaixotou a geladeira, você vai pegar o teu lixo, vai levar lá no lixo comum. São situações que quando você vê, sim, a gente consegue chegar num padrão para manter. É assim, Carol, como eu disse, então nós estamos tomando nota e aí depois eu posso até trabalhar um pouco melhor essa ideia do executivo e de repente colocar até como uma possível alternativa numa emenda. Sim. Vou dar um exemplo que me veio à memória agora, um condomínio particular, de repente quer fazer esse padrão. Entende? Então, será entendido também como padronizado, como atendendo à regulamentação e tal, mas eu achei bem-vindo, né? Só depois a gente constrói melhor isso numa emenda para estar contemplado, ok? Vamos fazer uma pergunta. Na segunda rodada, pode ser? Ou se for a respeito disso, daí não precisa voltar, a gente já... De certa forma é ligado a isso. Tá, Se dentro desse conceito de isso ser aprovado, ser definido esses padrões, vamos dizer, para o nosso município, se pensa em algo, tem planejado já algo para divulgar isso e trabalhar essa conscientização disso e informar disso? O Departamento do Meio Ambiente, ele sempre está trabalhando com educação ambiental, sempre, constantemente eles estão trabalhando, as escolas recebem capacitação e tal, então a gente vem, o próprio SAAI tem trabalhado a questão da educação ambiental, enfim, então a gente vai trabalhando isso e uma vez aprovada, porque nós estamos discutindo algo que pode se tornar realidade, uma vez aprovada, aí a gente pode disparar isso massivamente para as empresas, até inclusive é importante a participação da Cimacar aqui, de repente, através da Cimacar a gente conseguir atingir um número maior de pessoas engajadas nesse sentido, né? E de modo geral, eu mesmo, conversando com o Marcos e o
parei para refletir a respeito desse rejeito. Né? Então, a gente ter acesso à informação faz com que pessoas que talvez tenham já o entendimento da importância de separar, mas não tem ali as três lixeiras. Né? Então acaba se repetindo o padrão errado pela falta da infraestrutura correta, né? Enfim. Mas daí como que é o teu nome? Joyce. E até em condomínios, né? Porque eu moro, por exemplo, em condomínio e a gente realmente não sabe qual o padrão ou onde buscar essa informação e tal. Às vezes desinformação e falta de tempo até de ir atrás dessa informação, né? Eu vou anotar aqui então a necessidade da educação então, ambiental, assim, especificamente nas lixeiras aqui depois de aprovar. O próximo inscrito aqui é o Johnny. Boa noite. Dois pontos principais que eu vi, o pessoal falou bastante. Primeiro é sobre as conveniências, né? Que produz bastante lucro. Talvez, pensando a médio e longo prazo, a gente possa pensar em alguma coisa relacionada ao alvará de funcionamento da conveniência. Quando pedir o alvará, já tem que dizer aonde vai colocar o lixo e nesse pedido talvez já venha o padrão de lixeira que ele precisa apresentar e a forma como ele vai tratar esse lixo. Não sei se vai resolver para as atuais, mas como aparece mais conveniência do que farmácia, tem mais juízo. Não, mas E a outra questão também não vai resolver o problema assim, mas talvez o pessoal aqui da área tenha a resposta. Se, por exemplo, quando vocês apresentam um projeto na prefeitura para a construção de um prédio aí com 30 apartamentos, é obrigatório você apresentar dentro desse projeto aonde vai ser acondicionado o lixo? Agora sim, faz muito tempo que isso acontece. E vocês colocam, sempre executam ou faz igual caixa d'água nas casas? Porque casa só coloca no projeto a caixa d'água, né? Depois ela desaparece. É porque, não, eu digo pelo seguinte, a gente pensa nas lixeiras pequenas, e quando a gente está pensando nas lixeiras, a gente não está pensando em quem vai usar, mas em quem não pode usar. Porque você tem que diminuir a boca para o cara não jogar o lixo residencial. Entendeu? Então, mas aonde que vai o lixo residencial? Existe já o local apropriado para isso? E quando a gente fala no container que vai ficar ali na rua, se eu me coloco no lugar, por exemplo, de um comerciante que vai ter um container fedido, ele pode ser muito bem limpo, né? Mas ele vai emitir cheiro. Um container vai ficar ali na frente com o lixo de um prédio inteiro, na frente do meu negócio, eu vou reclamar. Por que o cara do prédio não fez o local para condicionar o lixo dele? Mas esse caso está resolvido, dos prédios novos. Resolvido no papel, né? Porque se você andar principalmente aqui na parte central da cidade, a gente vai ver que o pessoal leva o lixo para fora e coloca no pé da lixeira. Nem tenta colocar mais dentro, coloca no pé porque lá dentro não tem. Então eu acho que pensar na solução para o lixo, o papel de bala que está na mão, é fácil. Né? É tranquilo, você pode colocar uma boca de 1 metro, que se o cara que tem o lixo residencial não jogar ali, se ele tiver um local para condicionar o lixo dele, ele não vai usar aquela lixeira lá. Aí você não precisa se preocupar com o tamanho da boca da lixeira. Mas a questão, eu acho que de prédio, assim, novos precisam ter isso. Então a gente precisa tratar os antigos. Os atuais. Exatamente. E aí os antigos, contentor na frente da fachada dele, não na fachada do outro. Entende? Vai ficar fedido? Vai ficar fedido na frente do prédio, não na farmácia da esquina. Mas o contentor, eu acredito que o contentor tem que ser a última roda da carroça, né? A última opção. Mas o prédio, se ele não tem espaço físico, porque aí sim. O acondicionamento é da divisa para dentro. Exato. Então ele precisa ter um espaço físico. Se zerou, não tem espaço físico, ele vai ter que colocar um contentor ali na frente. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim. A gente está pensando na solução, mas pensando em quem não pode usar a solução. Sim. O problema é quem não pode usar ela. Até foi falha minha, eu deveria ter convidado aqui o setor de fiscalização, né? Mas o que a gente precisa fazer enquanto cidadãos também, eu acho que pode ser também um fruto desse debate público aqui, é nós, enquanto cidadãos, observarmos falhas e entrar em contato com o setor de fiscalização.
Porque nós somos, por vezes também, até pela correria, a gente acaba sendo conveniente com o jeito de fazer errado. Entende? Se a fiscalização vir porque não vai multar de cara, ela vai notificar, olha, é necessário regularizar essa situação de lixo, e está equivocado. Então assim, gente, nós não estamos prejudicando ninguém, nós estamos organizando a nossa cidade. O objetivo não é prejudicar, então ele não vai chegar multando, ele vai chegar orientando. Tá? Então eu incentivo a todos vocês que se manifestem. Quem quiser se manifestar junto à prefeitura pode se manifestar comigo, me encaminha para mim, os outros vereadores que se fazem presentes aqui. Acho que o Carlinhos não está mais, o Adriano também não, o Claudinho também não, mas estou à disposição de vocês para que vocês se manifestem e aí eu encaminho, faço os devidos encaminhamentos com relação à necessidade de melhoria desses espaços. Ok? Beleza, Joana? Próximo inscrito é o diretor Emerson Cunha-Oeste. Boa noite a todos. Parabéns aí pela discussão, né, e a iniciativa de trazer isso. Eu sou iniciante em participar desse tipo de audiência, né, mas como veio o convite, a gente está aqui hoje também. E eu estou com uma ânsia aqui a mesma preocupação acho que o Johnny tem, que está se olhando o papel de bala, né, o saquinho de mais. Aí você está falando de contentores, de colocar. Eu não tinha pensado por esse lado da Carolina, mas é verdade também, depende de onde você vai sair. Tem lá uma caixona daquelas, não é tão simples assim também, né? Mas não sei se é uma provocação, mas eu queria ouvir além do papel de bala. Se você coloca um contentor ou uma outra estratégia, ou mesmo para o lixo orgânico, coloca lá um recipiente, né? O pessoal vai levar mais do que esse, né? Que se você vai querer coletar, fazer, né? Hoje em dia é mais preocupado nos espaços públicos, onde as pessoas caminham, que precisa ser realmente ter esse trabalho, porque o comerciante, quando ele tem essa responsabilidade, eu imagino que, estou falando sem ser comerciante, né? Quem for me truque aqui, como o Rico falou, mas que ele já vai recomendar para quem é o usuário do local que ajude ele a manter em ordem. Isso é a apresentação dele, ele vai ser a referência. Então, acho que precisa ter um trabalho realmente de educação muito grande. Então, o que eu realmente vejo é que seria interessante a gente pensar um pouquinho mais do que só esse, porque isso vai começar a acumular, e não vai resolver o problema do lixo, que é a não separação, né? Evoluiu nos números, evoluiu. Mas eu acho que tem uma longa caminhada, né? A gente está usando a expressão papel de bala, né? Mas, por exemplo, em frente aos supermercados, tem duas situações. Em frente ao Max, eu sempre vejo garrafa PET. Passando do carro, eu vejo garrafa PET. Mas tem outros, se você caminhar, tem outros resíduos, carteira de cigarro, etc. E em frente ao Copagril 1, nós temos um problema grave lá de drenagem urbana. E aí nós só... Ele tem uma experiência legal para relatar. Para ver por que ele sumiu quando estava lá. O que aconteceu, né? Sim. Às vezes a própria secretaria, o setor do meio ambiente, a secretaria da agricultura. Usava uma dessas orelhas. Sim. Eu tirei. A Secretaria da Agricultura, são funcionários da Secretaria da Agricultura que reavaliaram ali a necessidade de retirar. Tirei de vários locais também, porque o pessoal não recicla. Jogavam orgânicos. Então, e quando todo mundo ficava me ligando, Sandra, tem rato, tem parece que nós barata, estamos precisando de eu acabei tirando. uma etapa antes do uso desse negócio. Mas aí, por exemplo, uma Só situação, colocar o negócio. mas aí uma situação como essa, até na minha interpretação, antes de tirar, tem que ir o fiscal lá e orientar os vizinhos. A gente passou apartamento por apartamento, agora no Marcos, Alexandra. Era no apartamento, não era no Avisamos, circulador. e eles falaram, a gente não quer, porque realmente Sandra nem é a gente que joga lá. É quem está passando na rua. Então, é isso, terão pontos, Zé, porque é necessário e tem pontos que não é necessário. Como eu disse, a ideia não é encher a cidade, é identificar pontos. Daí, beleza, aqui precisa, qual modelo? Cada um usa o seu? Não. A Sandra pode falar melhor, a gente instalou alguns contentores até com uma medida de experiência, desses que foi mostrado ali. A gente instalou nas praças e no lago. O que funcionou foi no lago. Porque no lago você tem a vigia, tem o pessoal sempre por lá, então ele acaba cuidando. Orientando as pessoas, dando uma olhada, não
praças, infelizmente, já tiraram. Então, esse infelizmente, como você falou, precisa vir essa etapa anterior. A população, ela vê um equipamento público, ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Ninguém está pagando, é de graça mesmo, eu posso jogar, eu posso sujar, eu posso pichar, então assim, esse tipo de situação, assim, ou a sociedade compra a ideia e fala assim, isso é uma coisa legal, bacana, para a gente deixar o lixo acondicionado e não jogado nas calçadas, ou infelizmente a gente tem que tirar, isso é o que a gente estava fazendo. Coloquei e tirei, coloquei final do ano, tirei no livro. Viu, pessoal? Está escrito agora na sequência do Fabiano. Boa noite. Não, só as pessoas disponibilizadas de fazer um protótipo desse modelo aí que é o mais simples, o mais pequeno, para que se possa fazer os testes, né? Esse modelo da Lapa aí, um modelo legal, que o pessoal possa ver antes de citar alguma coisa que não vá ser do jeito que quer. A gente faz uma doação ou para o município ou para Não sei se todos conhecem o Fabiano, é proprietário da indústria lã, trabalha com esse segmento aí, né, Fabiano? Entre outras coisas, vocês produzem também lixeiras nesse sentido. Então, deixa eu só fazer uma pergunta, eu esqueci de comentar, que foi colocado ali metal ascarbono, né? Sim. Ele precisa de pintura para ele não enferrujar, né? Mas no tempo fica exposto ao sol, chuva, né? Não sei se não seria de se pensar em fazer de polietileno injetado, alguma coisa assim, que daí não teria esse problema, né? Ou aço inox é muito caro, mas porque senão daqui a 2, 3, 4 anos ele... Né? Eu até visitei uma indústria para ver a respeito da possibilidade desse projeto, começou para ser injetado, mas aí a forma, o molde para fazer aquele modelo que você quer é caríssimo. Então nós não temos aqui na região, ninguém é interessado nisso. Né? Então teria que ser alguma coisa, tem os modelos nas caixas, que eu vi lá na UTF em Toledo, eu achei bem interessante. Ó, esse é o modelo da UTF, bem legal, tipo caixa de supermercado, e ela é removível. Então aí você precisa da sacolinha, como o Marcos falou. Só que daí, chegando aqui na discussão inicial, mas se deixar essa caixa aí solta, sem parafuso, 2 dias. é interessante, né? Imagina, para colocar os bulinetes, outras coisas, tralha e tal, uma caixa boa. Então, não, tem que ser fixo. Aí tem que ser fixo, beleza, vai colocar o parafuso, daí precisa de sacolinha. Então, esse modelo que o Marcos trouxe é fantástico, o Fabiano já se colocou à disposição para fazer um protótipo, e o legal é que ele é vasculante, né? Então, você gira ele. Então, o modelo definido no projeto já é aquele que foi apresentado por nós? Não, nós vamos levar aqui como para análise, né? Porque no projeto já diz lá, até do material, se tem que ser. Não, aquele eu apresentei. Entendi. O que o Marcos apresentou é diferente do meu. Se nós sairmos daqui assim, o do Marcos é legal, eu altero. Tu não tem foto do teu? Nada? Tenho, uns 3. Eu mostrei na apresentação, Tem igual como. Mercedes. O do Marcos, o único problema é que ele deveria ser coberto, para que não entrasse Uma chuva. ideia de fazer talvez Uma tampinha que restringe ainda mais o tamanho do recipiente que ele pode jogar lá dentro. Aí, ó. Não pode Esse é o resto. o plástico, infelizmente, que o espaço público não é. Você vai colocar Não é viável. Ele quebra, de plástico quebra. Não, pra ter ideia, eu falei com Cascavel, falou, o de metal dura uma semana. Infelizmente a situação, se a gente baixar um nível e falar assim, o pior do ser humano acontece, infelizmente. Beleza, pessoal? Teve a primeira rodada. Mais alguém quer se inscrever? Paulo. Quem mais? Ciência eu já anotei. Mais alguém? Então, Paulo, com a palavra. Eu acho que em relação a toda essa discussão, ele aborda vários temas, mas me parece assim, tudo que ele está fazendo é para pessoas de bom senso. Né? O cara que quer infringir, ele sabe que ele não pode depositar o lixo ali, mesmo assim ele força a colocação. Então, eu acho que passa muito pela questão da educação. Né? O que precisa ter? Padronizou, eu vou saber que
aquele eu condiciono aqui e beleza, tá no padrão, vai ser seguido pelas pessoas que têm eventualmente problemas. Aí entra para a mesma esfera quando a gente está falando do crime. Você tem que punir os infratores e não penalizar as pessoas que fazem da maneira correta. Então, o primeiro ponto. A questão da conscientização, eu acho que daí sim, aí é um trabalho de toda a comunidade. Agora nós temos um padrão de trabalho, né? E daí todas as entidades serem chamadas para se engajar num movimento maior, que é assim, incentivar cada vez mais a separação, né? A gente ter as coletas acontecendo na frequência e nas datas que são recomendadas. Eu acho que daí você segue por uma evolução, né? A gente ficar falando às vezes de cenários, vai ter cenários horríveis, né? E a gente sabe, esses casos que você reporta, eu moro ali nas proximidades, eu sei, tem caco de vidro no passeio, isso é frequente lá. Aí também a gente volta para a questão da educação. Eu, na frente do meu estabelecimento, eu faço todo dia olhar se não tem uma sacolinha, se não tem a boca de um lobo, às vezes me toca, eu vou lá, eu recolho. Aí eu volto para a questão do bom senso e até da própria higiene, da boa imagem do meu estabelecimento. E contra isso, não há muito o que se fazer, a não ser punir. Né? Quem não tiver bom senso, vai para outra esfera, né? Outra estágio. Sim. Obrigado, Paulo. Sandra? Em relação à fiscalização, eu ando bastante com o DIC, que é o fiscal oficial da prefeitura hoje, atuante, ele que anda todos os dias nos locais que é denunciado. O que acontece? A gente acaba indo na casa, porque os meninos não carregam preocupados para avisar, porque eles misturam o lixo e fica fedendo e sobra pra gente que é da agricultura recolher. Então a gente vai até o local e acaba verificando o que está acontecendo, o que não está passando, a pessoa liga na agricultura, não está pegando meu lixo, por que eles não pegam meu lixo? A gente vai até o local, abre essa sacola, verifica que acontece o quê? Tem cachorro morto, tem gato morto, tem folha, roupa podre, calçado molhado, tudo isso. O que acontece? Eles não recolhem mesmo, porque não é o trabalho deles recolher. E essa é a orientação. Isso é todo dia, a gente roda todo dia, toda hora, qualquer hora. Até final de semana o dia que trabalha em prol disso. Então o que acontece? Eles não acabam recolhendo, a gente vai e recolhe e leva para o lugar que entra para levar. Mas nisso tudo a gente acaba pedindo o número do morador, ligando para ele de que liga, avisando e fala, próxima vez o senhor vai ser notificado, porque não ocorrendo o senhor fazer isso. Então assim, enquanto fiscalização está sendo feita. Só que infelizmente a cidade não colabora. Não, é utópico a gente achar que não irão acontecer problemas. Né? E volto a dizer, a nossa cidade eu acho que ainda é bem organizada, está funcionando bem. É só aprimorar mesmo, e é um passo de cada vez. O fato de nós entendermos já que existe essa terceira lixeira aí dos rejeitos e a possibilidade de compostagem, não de imediato, mas no futuro, eu acho que já é um grande passo. Né? Assim como o Marcos já mostrou dados aqui que a gente avançou, a gente não foi para 100%, a gente avançou um pouco. E assim nós vamos. Eu acho que a melhor expressão é aprimorar, vai a cada passinho e vai melhorando um pouco. Ricardo? Sobre o que a senhora falou, existem locais específicos que é mais problemáticos, o centro, o bairro, ou não? É tudo igual? Porque se existem locais que são mais problemáticos, vamos falar assim, é a rua 7 de setembro, eu moro na 7 de setembro. Nós temos que tentar conscientizar a população da rua 7 de setembro. A população da Avenida Rio Grande do Sul, nós temos que conscientizar a população. Porque às vezes o restante da população está pagando e uns são rebaixados, né? Então a gente vamos notificar. Vários é um problema maior. Assim, a gente tem, eu acho que é isso que a gente tem que Vários trabalhar em cima disso. Em si, eu posso falar e eles também. São Francisco é o crítico, eu acredito que é um bairro que a gente tem muito problema. Mas em si, muito mais a questão da recolha, que é os inservíveis, né? Coisas jogadas e tal. Sim. Mas o reciclagem em geral, a taxa de rejeito dos bairros, ela não é alta. Você pode até falar assim, quando coleta lá no bairro, a taxa vai ter muito lixo misturado. Não é essa a realidade, mas a taxa de rejeito até que é bem baixa. Inclusive, assim, renda não é um fator. A separação, eu posso falar o bairro que ele separa aqui, acho que não vou falar. Não, mas só revendo, pelo amor de Deus. Não, é só isso. É que assim, o que a gente pode daí em cima de onde está o problema, a gente tentar trabalhar em cima disso, né? Você tem um
pormenores, isso é prerrogativa do Departamento do Meio Ambiente. A ideia da audiência era a gente discutir padronização, eu acho que foi bastante. Mas você não tem bastante. Acho que foi bastante frutífera nosso encontro aqui. A gente oportunizou para a participação de, se não todos, a maioria dos atores, as empresas, as duas associações cooperativas, a sociedade organizada, clubes de serviço, secretarias, enfim, toda a comunidade rondonense. A gente fez questão de convidar através de ofício, através de radiodifusora, educadora, Piccolo presente. A gente divulgou amplamente para que a maior parte da população pudesse estar presente. A gente sabe que é difícil, assim como para nós. Hoje nós tivemos agenda, mas talvez no outro dia a gente não pode ir, então essa é complexa. Mas eu fico extremamente feliz com a participação de vocês e dizer até que é uma das audiências públicas, assim, pelo menos nos últimos tempos, com exceção do plano diretor, que tem um bom número de pessoas participando. Então eu fico feliz pela participação de todos vocês. Algumas pessoas tiveram que sair um pouquinho mais cedo, mas agradeço também por eles terem vindo, e em especial a vocês que ficaram até esse momento final. Eu quero convidar o presidente da AREA para fazer as saudações. Eu já dou por encerrada essa audiência pública, então, mas a casa é nós estamos na AREA, passo a palavra ao presidente, mas antes ainda, presidente, quero pedir se, até para valorizar quem ficou até o final, se nós podemos, depois das palavras do presidente, virmos à frente e fazer uma foto desse coletivo que participou desse processo importante de debate do nosso município. Obrigado, pessoal. Só para fechar as portas, né, Rafael? É isso aí. Obrigado. Agradeço em nome da associação, agradeço a presença dos associados da AREA, que estiveram presentes aqui hoje, atenderam o nosso pedido, toda a população em geral, os vereadores que estiveram aqui embora, sempre expor o espaço. Essa é a primeira, tomara que tenhamos outras audiências, outros debates. São várias opiniões, cada um tem a sua, no final é pelo bem de todos. Seria isso, obrigado a todos. Tirar uma foto, Rafa, pediu? Obrigado.